segunda-feira, 6 da manhã. O despertador de Helena Souza toca no quartinho nos fundos da pensão onde ela mora há 15 anos. Ela se levanta, faz sua oração matinal como sempre fez desde criança, e se prepara para mais um dia de trabalho na mansão dos Almeida. Helena tem 52 anos, perdeu o marido em um acidente de trabalho há 10 anos, criou 3 filhos sozinha, todos já casados e morando longe. O trabalho como faxineira na mansão é tudo o que tem para sustentar sua vida simples, mas digna. Às 7h15, Helena desce do ônibus no portão da mansão dos Almeida, no bairro mais nobre da cidade. Uma casa de 3 andares, com jardins imensos, piscina, quadra de tênis. A família Almeida é dona da maior empresa de construção civil do estado. Eduardo Almeida, 58 anos, construiu um império do zero. Sandra, sua esposa de 55 anos, sempre foi a típica madame da sociedade. Tem 2 filhos, Marcos, de 17 anos, rebelde e mimado, e Ana, de 15, estudiosa mas arrogante com os funcionários. Helena trabalha nesta casa há 5 anos. Conhece cada canto, cada móvel, cada rotina da família. Sabe que o senhor Eduardo sai às 7h30 para o escritório. Que a dona Sandra só acorda às 9. Que o Marcos vai para a escola às 8, sempre atrasado. Que a Ana estuda de manhã e tem aula de piano à tarde. É uma rotina que ela segue religiosamente, limpando cada cômodo com o capricho e dedicação que aprendeu com sua mãe. Mas nesta segunda-feira, algo vai quebrar essa rotina para sempre. Helena sobe as escadas da mansão carregando seus materiais de limpeza, pano, detergente, aspirador, cera para móveis, quando escuta algo que faz seu coração disparar. Um choro. Não qualquer choro. O choro desesperado de um bebê coando por toda a casa silenciosa, misturando-se com o som distante do trânsito matinal. Ela para no meio da escada, franzindo a testa. Deve estar imaginando coisas. Afinal, aquela mansão não tinha bebê. O casal Almeida tinha 2 filhos adolescentes. De onde viria aquele choro que cortava a alma como uma lâmina? O choro continua. Mais alto agora, desesperado, como se a criança estivesse em sofrimento. Helena sente um arrepio subir pela espinha. Mãe de 3 filhos, ela conhece cada tipo de choro infantil. Este não é choro de fome, nem de sono. É choro de desespero puro. Deve ser a televisão, ela sussurra para si mesma, tentando se tranquilizar. Ou talvez algum vizinho. Mas o som vem claramente do interior da casa. Do 3º andar, para ser mais precisa. De um quarto que ela nunca havia visto aberto em 5 anos trabalhando naquela mansão. Um quarto que sempre permanecia trancado, com uma chave que só o senhor Eduardo guardava no chaveiro pessoal que nunca larga. Helena conhece aquela porta. Passa por ela todo dia quando vai limpar os quartos do 3º andar, o escritório do senhor Eduardo, a biblioteca da dona Sandra, o quarto de hóspedes que nunca recebe hóspedes. Mas aquela porta específica, sempre fechada, sempre silenciosa, sempre ignorada por toda a família como se não existisse. E agora, naquele momento exato, às 7h23 da manhã de uma segunda-feira qualquer, o choro vinha exatamente de lá. Helena abandona seus materiais de limpeza no corredor e corre escada acima. Seu coração bate descompassado. Suas mãos tremem. Algo muito estranho está acontecendo naquela casa, e ela precisa descobrir o que é. Senhora Sandra. Helena grita, sua voz ecoando pelos corredores vazios. Senhora Sandra. Tem um bebê chorando no 3º andar. O choro para abruptamente. Um silêncio pesado toma conta da casa. Helena sente um frio na barriga. Por que o choro parou? Por que parou exatamente quando ela gritou? Passos apressados ecoam no corredor do 2º andar. Sandra Almeida aparece no topo da escada, ainda de roupão azul claro, o cabelo desgrenhado, os olhos inchados de sono. Mas quando vê Helena parada na frente da porta misteriosa do 3º andar, sua expressão muda completamente. Não é surpresa o que Helena vê no rosto da patroa. É pânico puro. Terror absoluto.
Os olhos arregalados, as mãos tremendo violentamente, a voz falhando quando tenta responder, o rosto ficando branco como papel. Helena, você tem certeza do que ouviu? A pergunta é estranha. Muito estranha. Por que Sandra não está surpresa com a possibilidade de ter um bebê na casa? Por que ela não está perguntando que bebê, ou isso é impossível? Por que ela está perguntando se Helena tem certeza do que ouviu? Tenho certeza, senhora. É um bebê. Estava chorando muito, parecia que estava sofrendo. O som vinha deste quarto aqui. Helena aponta para a porta trancada. Sandra fecha os olhos e suas pernas tremem tanto que ela precisa se apoiar na parede para não cair. Helena vê lágrimas começarem a escorrer pelo rosto da patroa, e nesse momento compreende que está diante de algo muito maior do que imaginou. Algo que vai mudar para sempre a vida de todas as pessoas naquela casa. Meu Deus, Sandra sussurra, a voz embargada. Meu Deus, ele nunca chorou tão alto assim. Nunca. Em 30 anos, ele nunca. Sandra para no meio da frase, como se tivesse percebido que disse demais. Cobre a boca com as mãos, os olhos ainda mais arregalados. Ele? Helena sente o mundo girar. Senhora Sandra, quem é ele? E como assim 30 anos? Sandra desliza pela parede até sentar no chão do corredor. Chora desesperadamente, as mãos cobrindo o rosto, o corpo todo tremendo. Helena nunca viu sua patroa assim. Sempre tão controlada, sempre tão elegante, sempre tão superior. Agora parece uma criança assustada. Helena, Sandra sussurra entre soluços, preciso te contar uma coisa. Algo que guardei por 30 anos. Algo que pode destruir minha família, meu casamento, minha vida. O corredor fica em silêncio total. Até os sons da rua parecem ter desaparecido. Helena se ajoelha ao lado da patroa, seu coração batendo tão forte que ela tem certeza de que Sandra pode ouvi-lo. Senhora Sandra, não entendo. Senta aqui comigo, Helena. Por favor. Preciso dividir esse peso com alguém antes que eu enlouqueça completamente. As duas se sentam no chão frio do corredor do terceiro andar. Sandra respira fundo várias vezes, suas mãos ainda tremendo, tentando encontrar coragem para revelar o segredo mais sombrio de sua vida. Helena, eu tive um filho. Antes do Marcos e da Ana. Um primeiro filho que todos acham que morreu no parto. Helena sente como se o chão tivesse desaparecido debaixo dela. Como assim? Um filho que todos acham que morreu no parto? Como isso é possível? Em 1994, eu estava grávida do meu primeiro filho. Eduardo estava começando a empresa, trabalhando 16 horas por dia, pegando qualquer obra que aparecia. A gente morava num apartamento de 2 quartos, mal tinha dinheiro para pagar as contas. Eu tinha 18 anos, Helena. 18 anos, grávida, sozinha a maior parte do tempo, com medo de tudo. Sandra enxuga as lágrimas com a manga do roupão, e continua. A gravidez foi normal até o 8º mês. Eu fazia pré-natal numa clínica popular, porque não tínhamos convênio médico. O médico era o Dr. Henrique Campos, um homem mais velho, que atendia muitas mulheres pobres da região. Helena escuta em silêncio, pressentindo que está para ouvir algo terrível. No dia do parto, tudo começou normal. Mas depois de horas de trabalho de parto, o médico começou a ficar preocupado. Disse que o bebê estava demorando muito para nascer, que poderia ter problemas. Eduardo estava no corredor, nervoso, sem saber como me ajudar. O choro do bebê ecoa novamente pelo corredor, mais fraco agora, quase um gemido. Sandra estremece. Quando meu filho finalmente nasceu, depois de quase 12 horas de trabalho de parto, o médico não o trouxe para mim imediatamente. Ele ficou vários minutos examinando o bebê, conversando baixinho com a enfermeira, fazendo anotações que eu não conseguia ler. E aí? Helena sussurra. Aí o Dr. Henrique se aproximou da minha maca, com uma expressão muito séria, e disse uma coisa que mudou minha vida para sempre. Dona Sandra, seu filho nasceu com problemas graves.
problemas mentais severos. Ele nunca será uma criança normal. Nunca vai falar direito, nunca vai estudar, nunca vai trabalhar. Será um fardo para sua família jovem pelo resto da vida. Helena sente náusea. Como um médico pode falar uma coisa dessas para uma mãe que acabou de dar à luz? Eu comecei a chorar, pedindo para ver meu filho, para segurá-lo no colo. Mas o médico disse que seria melhor eu não me apegar, que seria mais fácil para todos se eu aceitasse a realidade. Que realidade? O médico disse que tinha uma solução. Uma solução que pouparia nossa família de anos de sofrimento. Ele disse que poderia fazer todos acreditarem que o bebê havia morrido no parto, que era comum naquele hospital, que não seria questionado por ninguém. E que ele mesmo cuidaria do menino em uma instituição especializada, onde ele receberia os cuidados adequados. Helena não consegue respirar. Não consegue acreditar no que está ouvindo. Eduardo entrou na sala nesse momento. O médico repetiu tudo para ele. Disse que nossa família estava começando, que éramos jovens, que poderíamos ter outros filhos saudáveis no futuro. Que não fazia sentido destruir nosso futuro por causa de uma criança que nunca seria normal. E vocês concordaram? Sandra chora mais forte. Eduardo. Eduardo concordou na hora, Helena. Nem hesitou. Disse que o médico estava certo, que era melhor assim. Que não tínhamos condições financeiras nem emocionais para cuidar de uma criança especial. Que era a decisão mais sensata. E a senhora? Eu estava exausta, confusa, ainda sob efeito da anestesia. Tinha 18 anos, Helena. 18 anos. Não sabia nada sobre direitos, sobre leis, sobre maternidade. O médico e meu marido estavam decidindo por mim, e eu aceitei. O corredor fica em silêncio por alguns minutos. Helena tenta processar tudo o que está ouvindo. Uma mãe de 18 anos convencida a abandonar o filho recém-nascido. Um médico que se oferece para fazer desaparecer uma criança. Um pai que escolhe a conveniência em vez da paternidade. Mas senhora Sandra, Helena finalmente fala, a senhora disse que o médico levaria o menino para uma instituição. Como ele está aqui? Neste quarto? Sandra respira fundo, como se estivesse se preparando para revelar a parte mais terrível da história. 2 semanas depois do parto, o Dr. Henrique apareceu na nossa casa. Disse que tinha uma proposta diferente. Que as instituições especializadas eram muito caras e que ele tinha encontrado uma solução melhor. Que solução? Ele disse que cuidaria pessoalmente do menino. Que montaria um quarto especial na nossa própria casa, onde ninguém poderia suspeitar de nada. Disse que seria mais seguro assim, que teríamos controle total da situação, que ninguém jamais descobriria. Helena sente vontade de vomitar. A senhora concordou com isso? Eduardo concordou. Disse que assim poderíamos vigiar tudo de perto, que não correríamos o risco de alguém descobrir em alguma instituição. O médico prometeu que viria todo mês para cuidar da saúde do menino, que providenciaria remédios, cuidados médicos, tudo o que fosse necessário. E foi isso que aconteceu. Por 5 anos, sim. O doutor Henrique vinha todo mês. Examinava o menino, trazia remédios, conversava com Eduardo sobre os cuidados especiais. Eu subia ao quarto todo dia. Levava comida, trocava fraldas, dava banho. Mas nunca podia falar sobre isso com ninguém. Era nosso segredo familiar. E depois dos 5 anos? O doutor Henrique morreu. Infarto súbito. E de repente eu me vi sozinha, cuidando do meu filho em segredo, sem nenhuma orientação médica. Helena sente como se estivesse ouvindo o enredo de um filme de terror. Mas isso é real. Está acontecendo na casa onde ela trabalha há 5 anos. Senhora Sandra, mas como vocês explicaram para os vizinhos, para a família, o desaparecimento do bebê? Não foi difícil. Éramos jovens, recém-casados, não tínhamos muitos amigos próximos. Eduardo trabalhava o tempo todo. Eu era muito tímida. Quando as pessoas perguntavam sobre o bebê,
nós simplesmente dizíamos que havia morrido no parto. As pessoas ficavam constrangidas, mudavam de assunto, nunca mais tocavam no assunto. E quando o Marcos e a Ana nasceram? Ah, Helena, essa foi a parte mais difícil de toda essa história terrível. Sandra se levanta do chão, caminha até a porta trancada, encosta a testa na madeira fria. Quando engravidei do Marcos, 3 anos depois, meu filho, meu primeiro filho, já tinha 3 anos. Ele era uma criança adorável, Helena. Adorável. Nada do que o médico tinha dito sobre problemas mentais graves era verdade. Como assim? Ele falava normalmente, brincava, sorria, me reconhecia como mãe. Era apenas um menino mais quieto, mais sensível que as outras crianças. Talvez um pouco mais lento para aprender algumas coisas, mas nada que justificasse isso. Sandra bate o punho na porta, revoltada consigo mesma. Eu percebi que tínhamos sido enganados. O doutor Henrique, Eduardo, todos mentindo para mim, me convencendo a abandonar meu filho por preconceito, por covardia, por medo do que os outros iriam pensar. E a senhora confrontou o seu marido? Tentei. Várias vezes. Mas Eduardo sempre dizia que era tarde demais, que não podíamos mais voltar atrás. Que se alguém descobrisse, seríamos presos por abandono de incapaz, por cárcere privado. Que nossa reputação seria destruída para sempre. E quando a Ana nasceu? Foi ainda pior. Meu primeiro filho já tinha 6 anos quando Ana nasceu. Ele perguntava por que não podia conhecer os irmãozinhos, por que não podia sair do quarto, por que só eu vinha visitá-lo. Sandra chora desesperadamente. Helena, você não imagina o que é mentir para seu próprio filho todo dia. Dizer que ele não pode sair porque as pessoas vão machucá-lo. Que o mundo lá fora é perigoso. Que ele precisa ficar seguro no quartinho dele. E como está ele agora? Agora ele tem 30 anos, Helena. 30 anos. 30 anos trancado neste quarto. E Eduardo? Eduardo nunca mais subiu aqui. Nem uma vez em 30 anos. Ele finge que nosso filho não existe. Helena não consegue mais ficar sentada. Levanta-se, caminha pelo corredor, tentando processar toda aquela informação absurda. Senhora Sandra, isso é crime. A senhora sabe disso, né? Sei. Sei que é crime. Sei que sou uma criminosa. Sei que destruí a vida do meu próprio filho. Mas Helena, como eu posso consertar isso agora? Como explico para o mundo que tenho um filho de 30 anos que vive trancado na minha casa? Nesse momento, uma voz fraca ecoa do outro lado da porta. Mamãe? Mamãe, com quem você está conversando? A voz é de um adulto, mas com entonação de criança. Sandra se aproxima da porta. É a Helena, meu filho. A moça que trabalha aqui em casa. Posso conhecer a Helena, mamãe? Sandra olha para Helena com desespero nos olhos. Helena, por favor. Você não precisa entrar aí. Você não precisa se envolver nisso. Pode fingir que nunca soube de nada. Mas Helena já está decidida. Estende a mão. A chave, senhora Sandra. Onde está a chave? Helena, você não entende. Se alguém descobrir que você soube disso. A chave, senhora Sandra. Sandra hesita por um momento, depois abre uma gaveta pequena no corredor e retira uma chave dourada. Helena, por favor, quando você entrar lá, tenha paciência com ele. Ele nunca viu outra pessoa além de mim em 30 anos. Helena pega a chave com as mãos tremendo. Seu coração bate tão forte que ela sente no pescoço, nas têmporas, no peito. Ela coloca a chave na fechadura, respira fundo, e abre a porta. O que ela vê do outro lado faz suas pernas falharem. Um homem de 30 anos está sentado no chão, ao lado de uma cama de solteiro que parece pequena demais para seu corpo adulto. Ele tem cabelo castanho claro, longo até os ombros, uma barba que parece ter sido cortada recentemente, roupas simples mas limpas, uma camiseta azul e uma calça de moletom.
Mas o que mais choca Helena são seus olhos. Olhos castanhos imensos, puros, inocentes como os de uma criança de 5 anos. E lágrimas. Muitas lágrimas. Mamãe, ele diz com uma voz que soa exatamente como a de um menino pequeno, apesar da aparência adulta. Mamãe, por que você demorou tanto hoje? Eu estava com medo. Helena observa o quarto. É pequeno, uns 3 metros por 4, mas surpreendentemente organizado e limpo. Tem uma cama de solteiro com lençóis azuis, um pequeno armário de madeira, uma estante cheia de livros infantis, uma mesa com lápis de cor e papel. E nas paredes, centenas de desenhos coloridos pregados com fita adesiva. Desenhos de uma família feliz. Um pai, uma mãe e uma criança de mãos dadas, sempre sorrindo. Ricardo, Sandra entra no quarto e abraça o filho. Mamãe está aqui. Sempre vai estar. Ricardo. Ele tem nome. Claro que tem nome. Ele é uma pessoa real, com uma história real, com sentimentos reais. Quem é ela, mamãe? Ricardo aponta para Helena, mas não com medo. Com curiosidade pura, como uma criança que vai conhecer um amigo novo. É a Helena, meu filho. Ela é nossa amiga. Helena se ajoelha no chão, na altura de Ricardo. De perto, ela pode ver que ele realmente tem aparência de homem adulto, mas seus gestos, sua forma de falar, sua expressão são de uma criança pequena. Oi, Ricardo. Eu sou Helena. Você é bonita, Helena. Você tem cabelo comprido igual ao meu. Helena sorri, mesmo com lágrimas nos olhos. Obrigada, Ricardo. Você também é bonito. Você quer ver meus desenhos? Eu desenho todo dia. Mamãe traz papel e lápis de cor para mim. E por 2 horas que Helena jamais esquecerá, ela fica naquele quarto ouvindo Ricardo mostrar seus desenhos, contar suas histórias inventadas, cantar músicas que aprendeu sozinho escutando o rádio que Sandra deixa ligado para ele. Helena descobre que Ricardo tem uma inteligência limitada, sim, mas não é nem de longe o problema mental grave que o médico havia diagnosticado. Ele sabe ler palavras simples, consegue fazer contas básicas, conhece cores, formas, animais. Tem a capacidade intelectual de uma criança de 5 ou 6 anos, mas a gentileza e pureza de um anjo. Helena, você mora aqui perto? Moro sim, Ricardo. Não muito longe. E você tem família? Tenho 3 filhos. Já são adultos, casados. Eu queria ter irmãos para brincar. Mamãe disse que eu tenho 2 irmãos, o Marcos e a Ana, mas eles não podem me conhecer ainda. Helena olha para Sandra, que desvia o olhar. Por que eles não podem te conhecer? Mamãe disse que eles são pequenos ainda, que quando crescerem vão poder brincar comigo. Mas eu já estou grande, né, Helena? Já posso cuidar de irmãos pequenos. Helena sente o coração partir. Ricardo não sabe que Marcos tem 17 anos e Ana tem 15. Ele acha que eles são bebês que ainda não cresceram o suficiente para brincar com ele. E você quer conhecer o mundo lá fora, Ricardo? Os olhos de Ricardo brilham. Quero. Quero muito. Eu vejo pela janela às vezes. Tem árvores, carros, pessoas caminhando. Deve ser muito legal. Mas mamãe disse que eu não posso sair porque as pessoas vão me machucar. Quem disse isso? Mamãe. Ela disse que as pessoas lá fora não gostam de pessoas como eu. Que elas vão rir, vão me bater. Mas eu não quero machucar ninguém, Helena. Eu só quero ver as flores do jardim de pertinho. Helena olha pela pequena janela do quarto. De lá é possível ver todo o jardim da mansão, a piscina, a rua movimentada. Ricardo passou 30 anos olhando o mundo através daquela janela, sonhando em um dia fazer parte dele. Ricardo, você gostaria de sair para o jardim? Gostaria. Mas não posso. Mamãe disse que não posso. E se eu pedisse para sua mamãe? Se eu prometesse cuidar de você? Sandra, que estava silenciosa até então, intervém rapidamente.
Helena, não. Não podemos correr esse risco. Se os vizinhos virem, se alguém fizer perguntas. Senhora Sandra, o seu filho tem 30 anos. Ele tem direito de ver o sol, de tocar na grama, de respirar ar puro. Helena, você não entende a situação. Nesse momento, passos pesados ecoam na escada. Eduardo Almeida sobe correndo, ainda de pijama, com uma expressão furiosa no rosto. Sandra. Sandra, o que está acontecendo aqui? Os vizinhos da frente ligaram reclamando de choro de bebê na nossa casa desde cedo. E agora vejo seu carro ainda na garagem e você não atende o celular. Eduardo para abruptamente ao ver Helena parada na porta aberta do quarto do terceiro andar. Seu rosto fica branco como papel. Não. Ele sussurra. Não me diga que eu descobri que vocês mantêm um filho prisioneiro há 30 anos. Descobri sim, senhor Eduardo. Eduardo se apoia na parede, como se fosse desmaiar. Suas mãos tremem, sua respiração fica acelerada. Helena, você não pode contar isso para ninguém. Ninguém. Eu te pago o que você quiser, te dou uma casa, um carro, o que você precisar. Papai, a voz de Ricardo ecoa do quarto, tímida mas esperançosa. Papai, é você? Eduardo congela. Há 30 anos não escuta a voz do próprio filho. Há 30 anos finge que essa pessoa não existe. Papai, por que você nunca vem me ver? Eu desenho você todo dia, papai. Olha só. Ricardo aparece na porta do quarto segurando um desenho. É a figura de um homem alto, de terno, sorrindo e segurando a mão de uma criança pequena. Embaixo, escrito com letra de criança, meu papai Eduardo. Eduardo desaba. Literalmente desaba no chão do corredor e chora como Helena nunca viu um homem chorar. Um choro de 30 anos de culpa, de vergonha, de arrependimento, de amor negado. Meu Deus, ele sussurra entre soluços. Meu Deus, o que eu fiz? O que nós fizemos com você, meu filho? Papai. Ricardo corre. Corre como uma criança feliz e abraça o pai que o abandonou por 3 décadas. Eduardo abraça o filho, e Helena vê o momento em que 2 corações partidos se reconectam depois de uma vida inteira de separação forçada. Me perdoa, meu filho, Eduardo chora. Por favor, me perdoa por ter sido tão covarde, tão egoísta. Eu te perdoo, papai. Eu sempre te perdoei. Mamãe disse que você estava trabalhando muito longe, construindo casas para outras pessoas. Mas eu sabia que um dia você ia voltar para brincar comigo. Helena não consegue parar de chorar. Vê Sandra abraçando os 2 homens da sua vida, vê uma família se reencontrando após décadas de mentiras, medo e dor. Mas a história não termina aqui. Na verdade, está apenas começando. Naquele mesmo dia, Eduardo liga para a empresa e cancela todos os compromissos. Pela primeira vez em 30 anos, ele vai passar o dia inteiro com o filho. Eles ficam no jardim, Ricardo tocando as flores, sentindo a grama, olhando as nuvens no céu. Eduardo conta sobre a empresa, sobre os prédios que constrói, sobre o mundo lá fora. Papai, você constrói casas para as pessoas morarem? Construo, meu filho. E você pode construir uma casa grande para nós. Uma casa onde eu possa sair do quarto sempre que quiser. Eduardo chora novamente. Posso, meu filho. Posso construir a casa mais bonita do mundo para você. Naquela noite, Eduardo e Sandra conversam pela primeira vez em anos sobre Ricardo. Eduardo confessa que sempre soube que haviam cometido um erro terrível, mas que o medo de enfrentar as consequências o paralisou por 3 décadas. Sandra, precisamos consertar isso. Não podemos continuar vivendo essa mentira. Eduardo, você tem ideia do escândalo que isso vai causar? A empresa, nossos amigos, Marcos e Ana. Marcos e Ana vão ter que conhecer o irmão. É direito deles. E direito dele também. 2 dias depois, numa quarta-feira à tarde, Eduardo reúne Marcos e Ana na sala. Filhos, preciso contar para vocês algo muito importante sobre nossa família.
Marcos, sempre rebelde, cruza os braços. Que foi agora, pai? Descobriu que a mãe tem um amante? Marcos. Ana repreende o irmão. Deixa o papai falar. Vocês têm um irmão. O silêncio na sala é ensurdecedor. Como assim, pai? Ana pergunta. Vocês têm um irmão mais velho. Ele se chama Ricardo. Tem 30 anos. Isso é uma piada? Marcos se levanta. Que piada de mau gosto é essa? Não é piada, filho. Ricardo mora aqui em casa desde que nasceu. No quarto do terceiro andar que vocês nunca viram aberto. Ana fica pálida. Pai, você está dizendo que há 30 anos tem uma pessoa trancada no terceiro andar da nossa casa? Estou. Por quê? Marcos grita. Por que vocês demoraram tanto para vir brincar comigo? Ricardo pergunta inocentemente. Mamãe disse que vocês eram pequenos, mas vocês são maiores que eu. Ana abraça Ricardo e chora. Desculpa, Ricardo. A gente não sabia que você estava aqui. Não sabia. Mas vocês moram na mesma casa que eu. Marcos, ainda processando tudo, se aproxima. Ricardo, você quer brincar de videogame comigo? Os olhos de Ricardo brilham. O que é videogame? E pela primeira vez em 30 anos, a família Almeida está realmente completa. Mas 3 dias depois, Helena está limpando a sala quando escuta uma discussão acalorada no escritório de Eduardo. Eduardo, você enlouqueceu completamente? Trazer ele para baixo, deixar ele no jardim, na frente da empregada? E agora os meninos conheceram. Helena reconhece a voz. É Rogério Almeida, irmão mais novo de Eduardo e sócio minoritário da empresa. Um homem ambicioso, frio, que sempre tratou Helena com desprezo. Rogério, ele é meu filho. Nosso sobrinho. Você o conheceu quando era bebê. Eu conheci um problema que vocês resolveram há 30 anos. E agora vocês querem destruir tudo o que construímos? Nossa empresa vale 500 milhões de reais, Eduardo. 500 milhões. Se a imprensa descobrir isso, se vazarem fotos, se alguém fizer uma denúncia. A imprensa não vai descobrir nada. Claro que vai. Você acha que a empregada vai ficar calada para sempre? Eduardo, você precisa resolver isso. Definitivamente. Helena sente um frio na barriga. O que Rogério quer dizer com resolver definitivamente? Rogério, do que você está falando? Estou falando de internar ele. Em uma clínica psiquiátrica. Longe daqui. Em outro estado. E a empregada precisa assinar um termo de confidencialidade rigoroso ou o quê? Ou ela precisa ser afastada. Definitivamente afastada. Helena compreende a ameaça. Rogério está sugerindo que ela desapareça. Que Ricardo desapareça. Que toda a verdade seja enterrada para sempre, não importa o custo humano. Rogério, você está sugerindo que... Estou sugerindo que você proteja sua família e seu patrimônio, Eduardo. 500 milhões de reais. Pense nisso. Pense nos seus outros filhos. No futuro deles. Vale a pena jogar tudo fora por causa de um deficiente mental que devia ter sido internado décadas atrás? Ele não é deficiente mental, Rogério. Ele é apenas diferente. Eduardo, você está sendo sentimental. Isso é negócio. É sobrevivência. Ou você resolve isso da forma discreta, ou eu resolvo da minha forma. Que forma? Deixa por minha conta. Helena sente pânico. Precisa avisar Eduardo sobre as intenções do irmão. Mas quando se aproxima da porta do escritório, escuta Rogério saindo. Você tem 48 horas para tomar uma decisão, Eduardo. 48 horas. Naquela noite, Helena não consegue dormir. Fica pensando em Ricardo, tão puro, tão inocente, sem saber que há pessoas dispostas a machucá-lo para proteger dinheiro e reputação.
Pensa em Sandra, que finalmente parecia feliz por poder amar o filho abertamente. Pensa em Eduardo, tentando compensar 30 anos de ausência. No dia seguinte, quinta-feira, Helena chega cedo na mansão e encontra Ricardo no jardim, coletando flores para fazer um buquê para a mãe. Helena. Helena, olha que flores bonitas. São lindas, Ricardo. Helena, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que o tio Rogério me olha com cara feia? Ontem ele veio aqui e ficou olhando para mim como se eu fosse um bicho. Helena sente o coração apertar. Como explicar para aquela alma pura que há pessoas que o veem como um problema a ser eliminado? Ricardo, às vezes as pessoas não entendem quem é diferente. Mas você não fez nada de errado. Eu sei que sou diferente, Helena. Eu penso devagar, não entendo algumas coisas que vocês entendem. Mas eu amo todo mundo. Eu só quero que todo mundo seja feliz. E é exatamente isso que te faz especial, Ricardo. Especial como? Especial porque você tem o coração mais puro que eu já conheci. Porque você perdoa quem te machuca. Porque você ama sem esperar nada em troca. Ricardo sorri, aquele sorriso inocente que derrete qualquer coração. Você também é especial, Helena. Você foi a primeira pessoa que veio me conhecer por vontade própria. Mamãe sempre disse que as pessoas lá fora eram más, mas você é boa. Nesse momento, Helena toma a decisão que vai mudar tudo. Ela não pode permitir que Ricardo seja internado à força. Não pode permitir que ele desapareça novamente. E não pode permitir que Rogério faça algo terrível para silenciar a verdade. Ricardo, você confia em mim? Confio. Se um dia eu precisar te levar para um lugar seguro, você viria comigo? Viria. Mas por quê? Helena abraça Ricardo. Porque às vezes precisamos proteger as pessoas que amamos. Naquela tarde, Helena procura Eduardo no escritório dele na empresa. Senhor Eduardo, preciso falar com o senhor urgentemente. Helena, o que foi? Aconteceu alguma coisa com Ricardo? Ainda não. Mas vai acontecer se o senhor não fizer alguma coisa. Helena conta sobre a conversa que escutou entre Eduardo e Rogério. Eduardo fica pálido. Helena, você tem certeza do que ouviu? Tenho. Seu irmão quer internar o Ricardo à força. E me ameaçou também. Eduardo passa as mãos pelo rosto, visivelmente perturbado. Helena, Rogério é meu sócio. Ele tem poder de decisão na empresa. Se ele quiser, pode me tirar da presidência. E daí? O senhor vai sacrificar seu filho pelo dinheiro? Não é só dinheiro, Helena. Se a empresa falir, centenas de funcionários vão perder o emprego. Marcos e Ana vão perder a chance de estudar na universidade. Senhor Eduardo, com todo respeito, isso é desculpa de covarde. Eduardo se irrita. Covarde? Helena, você não entende a situação. Entendo sim. O senhor tem medo. O mesmo medo que te fez abandonar seu filho há 30 anos. E agora tem medo de novo. Helena. Senhor Eduardo, vou te falar uma coisa. Seu filho Ricardo tem mais coragem no dedinho do que o senhor tem no corpo inteiro. Ele ficou 30 anos trancado num quarto e nunca perdeu a capacidade de amar, de sorrir, de perdoar. O senhor não consegue nem defender ele de um irmão ambicioso. Eduardo fica em silêncio por um longo momento. O que você acha que eu devo fazer, Helena? Conte a verdade. Para todo mundo. Para a mídia, para a polícia, para a sociedade inteira. Assume os erros que vocês cometeram, pede desculpas e protege seu filho. Helena, se eu fizer isso, vai ser o maior escândalo do ano. Minha família será destruída. Sua família já foi destruída há 30 anos, senhor Eduardo. Agora vocês têm a chance de reconstruir ela da forma certa. Eduardo promete pensar no que Helena disse. Mas na segunda-feira seguinte, quando Helena chega para trabalhar, encontra a casa em alvoroço. Sandra está chorando desesperadamente na sala.
Marcos e Ana estão revoltados. Eduardo está ao telefone, discutindo. O que aconteceu? Helena pergunta. Levaram Ricardo, Sandra soluça. Vieram de manhã cedo, com papéis médicos, disseram que ele estava sendo transferido para uma clínica especializada. Quem levou? Homens que o Rogério contratou. Disseram que Eduardo havia autorizado. Helena olha para Eduardo, que está terminando a ligação. Senhor Eduardo, isso é verdade? Helena, não tive escolha. Rogério forjou minha assinatura. Quando acordei, Ricardo já tinha sido levado. Para onde? Para uma clínica psiquiátrica em outro estado. Uma clínica particular, onde ninguém vai encontrar ele. Helena sente o mundo desabar. E o senhor vai permitir isso? Helena, não posso fazer nada. Os papéis estão todos assinados. Legalmente, Ricardo foi internado para tratamento médico. Tratamento médico? Ele não precisa de tratamento. Ele precisa de amor, de família. Ana se aproxima de Helena. Helena, a gente precisa fazer alguma coisa. Meu irmão não pode ficar trancado de novo. Não vai ficar, Helena diz com determinação. Eu vou buscá-lo. Helena, Eduardo a detém, você não pode se envolver mais nisso. É perigoso. Perigoso para quem? Para mim ou para a reputação da família? Naquele mesmo dia, Helena não vai para casa depois do trabalho. Ela vai direto para o Ministério Público. Doutora, eu preciso denunciar um caso gravíssimo de cárcere privado e internação forçada. A promotora Beatriz Santos, uma mulher de 40 anos, especialista em direitos humanos, escuta toda a história sem acreditar. 30 anos de cárcere privado. Internação forçada para silenciar a vítima. Falsificação de documentos. Helena, você tem provas do que está dizendo? Tenho. Gravei a conversa entre os irmãos Eduardo e Rogério onde planejam internar Ricardo à força e me ameaçam. Tenho também fotos do quarto onde ele foi mantido por 30 anos. Helena mostra as evidências. A promotora escuta os áudios, vê as fotos, sua expressão ficando mais séria a cada segundo. Isso é gravíssimo. Cárcere privado, internação compulsória ilegal, ameaças. Vamos precisar de uma operação policial para localizar e resgatar essa vítima. Doutora, Ricardo não é apenas uma vítima. Ele é um homem de 30 anos com limitações cognitivas, mas com uma personalidade doce e pura. Ele não vai entender o que está acontecendo se chegarem com força policial. Precisa ser feito com cuidado. Helena, você toparia nos acompanhar? Para explicar para ele o que está acontecendo e deixá-lo mais tranquilo? Topo. Faço qualquer coisa pelo Ricardo. A operação de resgate é planejada para 3 dias depois. Enquanto isso, Helena volta ao trabalho na mansão como se nada tivesse acontecido. Rogério aparece na casa na terça-feira, satisfeito. Eduardo, você fez a coisa certa. Em alguns meses, todo mundo vai esquecer que Ricardo existiu. E se ele tentar entrar em contato? Não vai poder. A clínica tem ordens expressas de não permitir visitas nem ligações. Para o mundo exterior, Ricardo Almeida não existe. Helena escuta tudo da cozinha, gravando cada palavra no celular. Na quinta-feira de manhã, a promotora Beatriz liga para Helena. Encontramos Ricardo. Ele está numa clínica psiquiátrica a 400 quilômetros daqui. Vamos fazer o resgate hoje à tarde. Como ele está? Segundo nossos informantes, ele está sedado a maior parte do tempo. Os médicos disseram que ele estava agitado e precisava de medicação pesada. Helena sente náusea. Ricardo, que nunca machucou uma mosca, sendo drogado como se fosse perigoso. Doutora, preciso ir junto. Pode vir. Sua presença vai ser fundamental para acalmar ele. Às 3 da tarde, Helena está no carro da Polícia Civil, a caminho da clínica psiquiátrica onde Ricardo foi internado à força.
No carro estão a promotora Beatriz, 2 investigadores e uma assistente social especializada em pessoas com deficiência intelectual. A clínica é um prédio cinza, isolado, cercado por muros altos. Parece mais uma prisão que um local de tratamento médico. Que lugar é esse? Helena sussurra. É uma clínica particular que cobra muito caro para cuidar de pessoas que as famílias querem esconder, a promotora explica. Já investigamos esse lugar antes. Há denúncias de maus-tratos, medicação excessiva, isolamento prolongado. Quando chegam na recepção, a diretora da clínica, uma mulher fria de 50 anos, tenta impedir o acesso. Não podem visitar o paciente Ricardo Almeida sem autorização da família. Nós somos a autorização, a promotora mostra o mandado judicial. E não estamos aqui para visitar. Estamos aqui para resgatar. Encontram Ricardo num quarto pequeno e sem janelas no 3º andar. Ele está deitado numa cama, com os olhos vidrados, visivelmente sob efeito de medicação pesada. Ricardo? Helena se aproxima da cama. Ricardo, sou eu, a Helena. Ricardo tenta focar o olhar, mas está muito sedado. Helena, ele sussurra com dificuldade. Você veio me buscar? Vim, sim. E nunca mais vou deixar ninguém te levar. Eu quero ir para casa, Helena. Quero ver minha mamãe. Você vai ver sua mamãe, Ricardo? Eu prometo. A assistente social examina Ricardo e fica horrorizada. Esse homem não precisava de nenhuma medicação psiquiátrica. Ele foi drogado desnecessariamente. Isso é crime. A transferência de Ricardo da clínica para o hospital público da cidade é feita com extremo cuidado. Ele precisa ficar internado por 3 dias para que a medicação saia do organismo e ele possa voltar ao normal. Helena fica com ele o tempo todo. No 2º dia, Ricardo já está mais lúcido. Helena, onde estão meu pai e minha mãe? Por que eles deixaram aqueles homens me levarem? Helena explica com cuidado que Eduardo e Sandra não autorizaram a internação, que foi o tio Rogério que forjou os documentos. Mas por que o tio Rogério fez isso comigo? Eu fiz alguma coisa errada? Não, Ricardo. Você nunca fez nada errado. Algumas pessoas têm medo de quem é diferente. Mas eu não sou perigoso, Helena. Eu nunca machuquei ninguém. Eu sei, querido. Todo mundo que te conhece sabe disso. No 3º dia, quando Ricardo recebe alta, a história já explodiu na mídia nacional. Homem mantido em cárcere privado por 30 anos é internado à força para esconder escândalo, estampa a capa de todos os jornais. A saída de Ricardo do hospital é cercada por jornalistas. Helena o protege, cobrindo-o com um casaco, mas ele não demonstra medo das câmeras. Posso falar com eles, Helena? Você quer falar? Quero. Quero que eles saibam que eu não sou monstro. E Ricardo dá sua primeira entrevista coletiva. Com Helena ao lado, ele fala com simplicidade e pureza que emociona todos os presentes. Meu nome é Ricardo Almeida. Eu tenho 30 anos. Morei num quarto pequeno por muito tempo porque meus pais tinham medo que as pessoas fossem más comigo. Mas nem todas as pessoas são más. A Helena é boa. Os médicos aqui do hospital são bons. Eu não tenho raiva de ninguém. Eu só quero viver uma vida normal, como todo mundo. Um jornalista pergunta, Ricardo, você não sente raiva dos seus pais por terem te mantido trancado? Não sinto raiva. Meu pai e minha mãe estavam com medo. Às vezes as pessoas fazem coisas erradas quando estão com medo. Mas eu perdoo eles. Eu amo eles. E do seu tio, que mandou te internar à força. Eu perdoo ele também. Talvez ele esteja com medo de alguma coisa que eu não entendo. A resposta de Ricardo emociona todo o país. Sua capacidade de perdoar, mesmo depois de tanto sofrimento, toca milhões de corações. Enquanto isso, Eduardo e Sandra são presos preventivamente por cárcere privado. Rogério foge do país antes de ser preso. A empresa Almeida entra em crise profunda.
Mas a maior preocupação de Ricardo não é a prisão dos pais ou a falência da empresa. É onde ele vai morar. Helena, posso morar com você? Helena olha para aquele homem de 30 anos com coração de criança, que a escolheu como família. Claro que pode, Ricardo. Sempre pode. E assim Ricardo sai do hospital não para uma instituição, não para um abrigo, mas para a casa simples de Helena. Uma casa de 2 quartos numa rua tranquila, com um pequeno jardim onde ele pode plantar flores. A adaptação não é fácil. Ricardo nunca usou um fogão, nunca atravessou uma rua, nunca foi ao supermercado. Mas Helena tem paciência infinita. Ensina tudo devagar, com amor. Helena, posso aprender a cozinhar? Pode. Vou te ensinar a fazer o bolo que você mais gosta. E posso aprender a dirigir? Quando você se acostumar melhor com o trânsito, a gente vê isso. E posso trabalhar? Posso ajudar as pessoas como você me ajudou? Helena sorri. Pode sim. Você tem muito amor para dar para o mundo. 3 meses depois, Ricardo começa a trabalhar como auxiliar numa ONG que cuida de crianças com deficiência. Ele tem uma paciência e carinho natural que encanta todas as crianças. Tia Helena, uma menininha de 5 anos, pergunta: por que o tio Ricardo fala como criança? Porque ele tem um coração de criança, igual ao seu. Então ele vai entender quando eu estiver triste? Vai entender melhor que qualquer adulto. E é verdade. Ricardo se torna o funcionário mais querido da ONG. As crianças se identificam com ele, os pais confiam nele, os outros funcionários o respeitam. 6 meses depois da operação de resgate, Helena visita Eduardo na prisão. Como ele está, Helena? Está bem. Feliz. Trabalhando, fazendo amigos, vivendo a vida que sempre deveria ter vivido. Eduardo chora. Helena, como ele pode ser tão bom depois de tudo que fizemos com ele? Porque ele tem o coração que vocês nunca tiveram, Senhor Eduardo. Ele ama sem condições, perdoa sem limites. Ele fala de mim? Fala. Todo dia. Desenha você, pergunta quando você vai sair da prisão, diz que quer que vocês sejam uma família de verdade. Eduardo soluça. Helena, eu queria tanto poder voltar no tempo. Não pode voltar. Mas pode começar a ser o pai que ele sempre sonhou ter quando sair daqui. Você acha que ele me perdoa mesmo? Senhor Eduardo, ele nunca deixou de te perdoar. A pergunta é: você se perdoa? 2 anos depois, Eduardo cumpre sua pena e é libertado. Sandra também sai da prisão. Eles perderam tudo, a empresa foi à falência, a mansão foi vendida para pagar dívidas, a posição social desapareceu. Mas ganharam algo infinitamente mais valioso, a oportunidade de conhecer verdadeiramente o filho. Ricardo os recebe de braços abertos na casa de Helena. Pai. Mãe. Vocês voltaram. Eduardo abraça o filho pela 2ª vez na vida, mas desta vez sem culpa, sem vergonha, sem medo. Voltei, meu filho. E nunca mais vou te abandonar. Eu sabia que vocês iam voltar. Helena disse que às vezes as pessoas precisam de um tempo para aprender a amar do jeito certo. Sandra chora ao ver como o filho está bem. Independente, trabalhando, fazendo amigos, vivendo plenamente. Ricardo, me perdoa por ter sido uma mãe tão covarde? Mãe, você não foi covarde. Você cuidou de mim por 30 anos. Você me deu comida, banho, carinho. Você só estava com medo. Mas te mantive prisioneiro. Você me manteve seguro até eu estar pronto para o mundo. Agora eu estou pronto. Eduardo e Sandra alugam uma casa pequena perto da casa de Helena. Por insistência de Ricardo, eles moram todos juntos, uma família reconstruída sobre bases de verdade e amor. Eduardo encontra trabalho como pedreiro, começando de novo do zero. Sandra trabalha como cuidadora de idosos. Trabalhos simples, mas dignos. Eles descobriram que a felicidade não está no dinheiro ou na posição social, mas em poder amar os filhos sem escondê-los do mundo.
Marcos e Ana, que ficaram com os tios durante a prisão dos pais, visitam Ricardo toda semana. Marcos ensina videogame para o irmão. Ana ajuda Ricardo a aprender a ler melhor. Ricardo e Ana perguntam um dia: você não tem raiva de ter perdido 30 anos da sua vida? Não perdi, Ana. Ganhei. Ganhei uma família que me ama de verdade. Mas você podia ter estudado, namorado, viajado. Posso fazer tudo isso agora. E posso fazer melhor porque vocês estão comigo. 5 anos após o resgate, Ricardo é convidado para dar palestras sobre superação e perdão em escolas, empresas, igrejas. Sua história inspira milhões de pessoas. Vocês sabem, ele diz numa palestra numa universidade, eu passei 30 anos num quarto pequeno. Mas meu coração sempre foi livre. A liberdade não está no lugar onde você mora. Está na sua capacidade de amar e perdoar. Helena continua ao seu lado em todas as palestras, agora não apenas como tutora, mas como a mãe que ele escolheu. Helena me ensinou que coragem não é não ter medo. Coragem é fazer o que é certo mesmo quando você está com medo. Ela teve coragem de me salvar quando ninguém mais teve. No final de cada palestra, alguém sempre pergunta: Ricardo, qual é o segredo para perdoar quem nos machuca? E ele sempre responde: o segredo é lembrar que as pessoas que nos machucam também estão machucadas. Meus pais me trancaram porque tinham medo. Meu tio me internou porque tinha vergonha. Quando você perdoa, você cura 2 pessoas, você e quem te machucou. Hoje, aos 35 anos, Ricardo tem uma vida plena. Trabalha na ONG, mora com a família, tem namorada, Maria, uma professora especial que conheceu numa palestra e se apaixonou por sua pureza. Helena, ele diz numa tarde de domingo, enquanto plantam flores no jardim: obrigado por ter salvado minha vida. Eu não salvei sua vida, Ricardo. Você salvou a minha. Você me ensinou que o amor verdadeiro não enxerga limitações. E você me ensinou que toda pessoa merece ser livre. Eduardo se aproxima, carregando um regador. Posso ajudar vocês com as flores? Claro, pai. Você sempre pode ajudar. E os 3 ficam ali, no pequeno jardim, cuidando das flores sob o sol da tarde. Uma família que aprendeu que o tempo perdido pode ser recuperado quando há amor verdadeiro. Que erros podem ser perdoados quando há arrependimento sincero. E que às vezes o maior milagre é simplesmente aceitar e amar alguém exatamente como ele é. A última cena desta história acontece numa festa de aniversário de Ricardo, a 6ª festa de aniversário de sua vida, pois ele só começou a comemorar depois dos 30 anos. Estão todos ali: Helena, Eduardo, Sandra, Marcos, Ana, Maria, as crianças da ONG, os amigos que fez ao longo dos anos. Uma festa simples, num salão pequeno, mas cheia de amor verdadeiro. Ricardo pede para falar. Quero agradecer todo mundo que está aqui. Vocês são minha família. Não a família que o sangue me deu, mas a família que o coração escolheu. Vocês sabem que eu passei muito tempo sozinho. Mas descobri uma coisa: você nunca está realmente sozinho quando tem amor no coração. Ele olha para Helena. Helena, obrigado por ter tido coragem quando ninguém mais teve. Olha para Eduardo e Sandra. Pai, mãe, obrigado por terem aprendido a me amar sem medo. Olha para Marcos e Ana. Irmãos, obrigado por me aceitarem como eu sou. E olha para Maria. Maria, obrigado por me ensinar que eu também posso ser amado. Não há um olho seco na festa. E quando as velas do bolo são sopradas, 35 velas que representam não apenas os anos vividos, mas a vida finalmente vivida em liberdade, Ricardo faz um pedido em silêncio. Não pede riqueza. Não pede fama. Não pede vingança contra quem o machucou. Pede apenas que todas as pessoas do mundo tenham a oportunidade que ele teve, a oportunidade de amar e ser amado exatamente como são. Porque no final das contas, essa é a única coisa que realmente importa. Gente, vocês conseguem imaginar? 30 anos. 30 anos trancado em um quarto. E ainda assim ter a coragem, a pureza de coração para perdoar quem fez isso com você?
A história do Ricardo mexeu comigo de uma forma que eu nem consigo explicar direito. Me fez questionar quantas vezes a gente julga as pessoas sem conhecer suas histórias. Quantas vezes a gente perde a oportunidade de amar alguém porque tem medo do que os outros vão pensar. Se essa história tocou o seu coração como tocou o meu, se você também ficou emocionado com a pureza do Ricardo, com a coragem da Helena, se você também acredita que toda pessoa merece amor e liberdade independente de suas limitações, deixa aqui nos comentários, qual foi a parte que mais te emocionou? Eu leio todos os comentários, gente, todos mesmo, e fico emocionada com cada história que vocês compartilham comigo. É incrível como essas histórias tocam vocês da mesma forma que tocam a mim. E olha, se você é novo aqui no canal, bem-vindo à nossa família. Se inscreve agora mesmo e não esquece de ativar o sininho das notificações, porque toda semana eu trago histórias reais como essa, histórias que mostram que mesmo nas situações mais difíceis, mais desesperadoras, o amor e a coragem podem mudar tudo. E sabe o que mais me emociona? É saber que depois de ouvir a história do Ricardo, talvez você olhe diferente para aquela pessoa especial na sua família, no seu trabalho, na sua rua. Talvez você tenha um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de carinho com quem precisa. Tem um vídeo incrível aqui ao lado sobre uma babá que descobriu um segredo sombrio sobre a família onde trabalhava, e o que ela fez para proteger as crianças vai te deixar sem fôlego. Clica ali e continua comigo nessa jornada de histórias que o tempo guardou, mas que precisavam ser contadas. Histórias de gente como a gente, que enfrenta dificuldades, comete erros, mas no final sempre encontra um jeito de amar. Um beijo no coração de cada um de vocês, e até o próximo vídeo. Fizeram uma coisa dessas. Eduardo conta toda a história para os filhos. O diagnóstico errado, o medo, a covardia, os 30 anos de mentira. Marcos e Ana ficam em choque total. Eu quero conhecer meu irmão, Ana diz com determinação. Agora. Ana, ele é diferente. Tem limitações. Não me importa, pai. Ele é meu irmão. Marcos está revoltado, mas também curioso. Ele sabe que existimos? Sabe. Sempre soube. Sempre quis conhecer vocês. Naquela tarde, Ricardo conhece Marcos e Ana. O encontro é emocionante e difícil ao mesmo tempo. Ricardo, com sua mentalidade de criança, fica eufórico em finalmente conhecer os irmãos. Marcos fica desconfortável inicialmente, mas logo se comove com a pureza do irmão. Ana se apaixona imediatamente por Ricardo, assumindo um papel protetor. Porque vocês